Então, queria te agradecer por ter aceitado o convite, fazer essa live, esse bate-papo aí comigo. Eu estou nesse projeto aí que o nome é Construção de Corredores, aí estou gravando, chamando professores e atletas também, e profissionais da área de saúde, para falar tudo que abrange a corrida, o endurance, tudo que agrega na construção de um corredor, né? E o nosso papo aqui hoje sobre força, potência, VBT, isso também agrega para um corredor e tantas pessoas que profissionais e atletas para começar a ter mais conhecimento, começar a ver que corrida não é só simplesmente correr, o ato de correr, né? E tem muito mais em volta, é um complexo de coisas que agregam justamente o corredor. O corredor não é somente o cara que corre, né? É muito mais que isso. E aí eu queria te agradecer imensamente aí por ter aceito. É, e também queria que você desse só uma palhinha de quem é o Everton Crivorre para a galera que não te conhece, que eu acho que é difícil, mas eu queria que você pudesse comentar aí para se apresentar pro pessoal. Fala, Vinícius, obrigado pelo convite. Acho bem bacana esse projeto, né? Eu vi que você está trazendo uma galera bem legal para bater um papo, né? E isso agrega bastante, né? Porque Instagram, né? Rede social tem muito conteúdo, né? Tem coisa boa, coisa ruim, invencionismo, né? E você está juntando uma galera aí séria. Então é bem legal, muito bom. Obrigado por ter considerado meu nome aí também. Eu formado em educação física, né? Fiz uma especialização em fisiologia do exercício, especialização em reabilitação cardíaca, fiz um mestrado, doutorado, pós-doutorado na Escola de Educação Física da USP em relação à parte acadêmica e fiquei muito tempo dentro da universidade, mais de 15 anos talvez ali dando aula, trabalhando com pesquisa em ciências do esporte, mas sempre com o pé no mercado ainda, né? Mas mais usando o mercado como um laboratório para o ensino, né? Porque eu sempre acreditei que nos pilares realmente da universidade, né? A pesquisa, o ensino e a extensão. Então a gente sempre fazia a extensão ali forte. Então dentro do Senac a gente tinha grupo de corrida, laboratório de avaliação de atleta, né? E levava atletas de alto rendimento para o pessoal da graduação já avaliar, colocar a mão, né? Então isso eu sempre achei bem importante. E aí, de um tempo para cá, eu vim, né, efetivamente para o mercado. Tem com a CRV, que começou como empresa para formação de atletas. Então, a gente tem a CRV Academy, que, com cursos, né? Então, a gente vai entrar de novo, retomar a parte de curso de formação. Inclusive, VBT, acho que a gente foi um dos primeiros no Brasil a dar curso de VBT. E, e aí, a CRV também tem a parte de atendimento, né? Então hoje a gente está com uma sala dentro de uma clínica, uma sala de treinamento de força mais focado no esporte como um todo. Mas a maior parte que me procura mesmo são os atletas de endurance, até pelo que eu venho desenvolvendo, de força com esses atletas, e dentro do espaço Einstein Esporte e Reabilitação. Então, o Hospital Albert Einstein, eles decidiram que eles iam ter um centro de saúde e performance, e aí a CRV é a empresa que desenvolveu toda a parte de programas de preparação física, e aí a gente tem a parte do atleta, da preparação, avaliação para força e potência no esporte, mas também para idosos, pacientes oncológicos, mudanças de estilo de vida, diabéticos, né? Então a gente tem um time multiprofissional ali, com profissionais também de diferentes especialidades, levando a educação física aí para dentro de hospitais de uma forma séria, né? Dentro de centros de treinamento. E é incrível, né? Até porque agrega muito essa questão do trabalho multidisciplinar e também lembrar que a performance ela não é somente um resultado de uma prova, né? A performance ela é individual, então a pessoa que está ali sendo um cardiopata, um diabético, um atleta de modalidade de endurance, ele está buscando uma performance pessoal para poder sair de um quadro e melhorar aquilo ali, né? Então a educação física tem um papel na área da saúde que na pandemia a gente teve aí essa notoriedade, né? Essa visibilidade, vamos dizer assim, para fora do nosso próprio, nossa própria bolha,
né? E é muito importante ver hospitais levando a sério os profissionais de saúde, não somente como um personal trainer. É, sim. Acho que vem mudando, né? A pandemia ajudou isso bastante. Vem mudando. Ainda há muita desconfiança. Então a gente tem que trabalhar de uma maneira bem séria, né? E tentar errar o mínimo possível. Tentar mostrar que realmente a gente está trazendo alguma coisa de diferente, né? Então, o que a gente tenta aplicar é justamente isso, é um treinamento de força baseado em evidências, um treinamento de força baseado em dados, né? Então, a gente apresenta resultados, avalia e conversa ali com outros profissionais de igual para igual. Então, acho que dentro desse posicionamento é muito importante a formação. E a gente sabe, né? Não é segredo para ninguém aí o quanto que carece de formação na nossa área, né? Então, a formação às vezes é precária, não é do jeito que deveria, curso EAD para todo lado, gente atuando sem formação para todo lado, e isso acaba prejudicando um pouco os profissionais que querem, né, mostrar um serviço. E a gente tem que sempre romper essa barreira ou quebrar pelo menos esse pré-conceito, né, que existe da formação, que não está errado, né? A parte profissional justifica o porquê que os outros profissionais da saúde pensam assim da gente quando a gente olha para o histórico, né? Mas Sim, estamos numa batalha aí diária, tá dando certo, vamos com ver. certeza. E justamente que esse projeto veio para tentar trazer o máximo possível de qualidade de conhecimento e de informação, né? Eu acho que hoje vai ser muito rico para a gente poder falar um pouquinho do treinamento de força, tirar um pouquinho esse mito para o atleta que acha que ele não precisa ou que vai até atrapalhar ele, né? E já para a gente ir começando também, eu queria que você pudesse explicar qual é a importância do treinamento de força para atleta de endurance, porque a gente já sabe que para a área de saúde é inegociável, você não pode deixar de fazer um treinamento, seja na musculação, seja em qualquer outro local para fazer esse treino resistido, mas o atleta de endurance ainda tem essa desconfiança. Então, qual é a importância do treinamento de força e potência para o atleta de endurance? Agora só assim, o atleta de endurance ele precisa ser forte, né? De alguma maneira ele precisa ser forte. Por que ele precisa ser forte? Ele sendo forte, ele vai melhorar o desempenho dele, e aí a gente pode entender como a força melhora o desempenho, tanto na tomada de decisão durante uma prova de ciclismo, de corrida, como na economia de movimento, como no sprint final, né? Então tem a força muscular, ela é importante de várias maneiras pensando em rendimento. Se a gente pensar numa coisa que é a prevenção de lesão, eu não gosto de falar muito na prevenção de lesão, porque justamente também é um outro termo que acabou, né? Todo mundo fala treino preventivo, treino. Então não existe treino preventivo, não existe nada disso, que a única coisa que pode ser que diminua a chance de você vir a ter uma lesão é você ser forte novamente. Então eu preciso de força se eu quiser desempenhar melhor, e eu preciso de força se eu quiser suportar a carga de treinamento da modalidade específica, que é da corrida ou do ciclismo, mais ainda na corrida do que no ciclismo, pelo impacto que tem na corrida ali. Então, pensar que toda vez que eu aplico, que eu apoio o pé no solo, eu estou tendo uma força reativa ali, né, mais de 2 vezes o meu peso corporal, e eu preciso de força para estabilizar essas articulações e conseguir, né, não gerar um estresse ali mais agudo naquela articulação, naquele sistema ali. Para isso eu preciso ter força muscular. Como que a gente melhora a força muscular? Né? Eu preciso estar num ambiente que me propicie gerar um estímulo para isso. Então, para isso que eu preciso de treinamento de força, né? Treinamento de força para melhorar a força. Parece besteira, né? Mas é porque você vê um monte de treinamento de força no endurance. Aí o cara tá fazendo, eu fico batendo, né? O cara tá fazendo elástico para um lado, elástico para o outro. Tá fazendo um monte de coisa que não está melhorando a força. A não ser que você tenha um nível muito baixo de aplicação de força, aquele treino até ajuda em alguma coisa, mas o que você precisa fazer é força. Então você precisa realmente levantar peso, com intenção de velocidade para levantar esse peso, né? Então por que eu preciso de treinamento de força? Eu preciso aumentar a capacidade do meu sistema
de aplicar força máxima e força rápida para conseguir melhorar o meu desempenho e suportar a carga de treinamento. E aí eu vou aproveitar também e trazer o conceito, né, da força, né? Então a força ela se manifesta de três maneiras. Essa pergunta que a pessoa tem essa dificuldade, né, de fazer o que seria a força então, né? O que seria a força então? Então a força, então vou até voltar um passo. Você não produz força, você produz tensão. Sua fibra muscular ali no trabalho produz tensão. Essa tensão do encurtamento da fibra muscular é transmitida para o tendão e do tendão para um segmento. Quando eu desloco esse segmento, aí eu tenho uma massa sendo acelerada, né? E aí eu vou para a força, que a força é a massa vezes a aceleração. Então a força em newtons, o quanto que eu consigo acelerar, a velocidade que eu consigo acelerar determinada massa. Então a gente produz tensão. E aí, quando eu vou avaliar essa tensão produzida, ou essa força produzida, ou mensurar isso em newtons, eu tenho três manifestações ali. Pode ser a força máxima, que é a capacidade máxima que eu tenho de gerar tensão. Pode ser a força rápida, que é o quanto que eu produzo tensão pelo tempo. E pode ser a resistência de força, que é quanto tempo eu consigo ficar produzindo um determinado nível submáximo de força. E aí, quando a gente fala em modalidade de endurance, não tem nada melhor do que treinar a minha resistência de força correndo ou pedalando, que é quando eu vou ficar lá 42 quilômetros, sei lá quanto tempo vai demorar, né? Se o cara for muito bom, 2 horas e meia, se o cara for uma pangaré, 6 horas, ele vai ficar lá aplicando força. Isso é a resistência de força, né? E aí, quando ele vai para uma sala de musculação, por exemplo, ele precisa aumentar a força máxima e a força rápida. Ele precisa trabalhar outras manifestações de força para que, de alguma maneira, esse aumento dessas manifestações de força sejam transferidos para a modalidade específica dele. E aí ele vai conseguir render melhor na corrida ou no ciclismo, né? Então eu preciso melhorar o meu teto, melhorar o meu máximo, para que, de alguma maneira, eu melhore todo o meu submáximo também. E aí eu vou, consequentemente, dentro do treino específico, também melhorar a minha resistência de força, né? Que é a outra manifestação ali. Então a gente tem três maneiras ali de trabalhar a força, né? E pode ser feito com o mesmo equipamento, né? O mesmo método, a mesma metodologia ali. Né? E essas adaptações que eu tenho em ganhar força, quais são elas? Quais são os benefícios de fato que o atleta vai ter durante esse treinamento? Então, o treinamento, se eu fizer a força do jeitinho que deve ser feito, assim, então vamos lá, o treinamento de força no Endurance, ele é totalmente ao contrário do que o senso comum me faz chegar à conclusão, né? Então vamos lá. Se o cara ele pedala e corre, então ele fica 2, 3 horas fazendo atividade, então ele precisa de resistência de força durante a atividade, o que é um fato. Então, quando ele chega na academia para treinar força, o que eu faço? Eu acabo colocando uma carga mais baixa e mando ele fazer mais repetições. Esse é o senso comum. Na verdade, o que eu preciso fazer é o contrário. Quando ele está na sala de musculação, eu preciso fazer com que ele aumente força máxima e força rápida, né? Então eu preciso gerar essas adaptações com ele dentro da academia. Precisa ficar mais forte e aumentar uma variável que chama taxa de desenvolvimento de força, que é a capacidade de produção de força pelo tempo. Então eu posso pegar 2 atletas, tá? Os 2 atletas levantam 200 quilos num agachamento. Só que um atleta, se eu medir a TDF dele, que é a capacidade de produção de força pelo tempo, um atleta ele chega, sei lá, a metade disso, em metade do tempo. Então vamos lá, um demora 300 milissegundos para chegar em 200 quilos. O outro demora 200 milissegundos. Então ele demora menos tempo para chegar na mesma força máxima. Quando eu vou para a modalidade de endurance, por exemplo, eu pegar um corredor amador, ele vai ficar no solo de 230 a 250 milissegundos. Então não adianta ele ser muito forte, mas ele ser muito lento na aplicação de força. Então ele tem que aplicar força rápida, é o conceito da TDF. Ele tem que aplicar o máximo de força possível no tempo disponível e tentar aplicar o máximo de força possível no menor tempo. Então eu vou tentar diminuir o tempo de contato no solo com ele. Para isso, ele precisa melhorar essa taxa de desenvolvimento de força. A outra característica que ele precisa melhorar é a força máxima. Por que eu preciso melhorar a força máxima?
Porque, vamos lá, se eu estou melhorando se eu consigo levantar 200 quilos e eu vou correr, na corrida eu vou usar 50% da força máxima para correr a 10 km por hora. Agora eu consegui levantar 250 quilos. Para correr os mesmos 10 km por hora, eu não vou estar mais usando 50% do meu máximo, vou estar usando menos. Então eu vou poder ou fazer menos força para produzir o mesmo trabalho ali da corrida, ou agora eu vou poder correr numa intensidade mais alta usando o mesmo percentual da força máxima. Então eu vou melhorar, né, o meu desempenho. Mas tem outras coisas também, vamos devagar, senão eu já vou sair falando tudo também, né? Ah, Vai, não, vamos... tá muito bom. E assim, e tudo se resume ao grau de eficiência, né? A quanto econômica a pessoa está se tornando. E você comentou sobre esse teto e arrastar essa linha. Quanto mais forte e mais rápido você consegue aplicar uma certa quantidade dessa força, melhor, né? Sim, melhor, né? E aí o que a galera confunde também é força com hipertrofia, né? Então, treinar força não é também ter massa muscular. Dependendo da modalidade que eu estou falando, dependendo do atleta, tanto a corrida como o ciclismo são modalidades de força-potência, né? Então, se eu aumentar a massa muscular, eu vou ter que dividir a potência que eu produzo pela massa muscular. Então, pode ser pior para o desempenho. Então, eu tenho que analisar se o aumento de massa muscular vai ser necessário a ponto de melhorar essa relação. Na maioria das vezes, não, né? Então, a gente acaba treinando a força com uma característica totalmente diferente do que seria o esperado, né? Eu tenho que fazer pesado e poucas repetições. Então, é o contrário do que o senso comum diz, né? Que o cara vai para academia e eu acabo fazendo mais leve e muitas repetições. E um outro ponto legal também que eu gosto de destacar sempre que eu tenho oportunidade é assim, eu preciso... Como é que é? Eu preciso treinar força. Todo corredor precisa treinar força. Cara, você precisa, desde que você treine direito. Porque se você treinar força errado, pode piorar o seu desempenho, pode piorar o seu cenário, né? Como que a força pode piorar o seu cenário? Você está treinando força para aumento de hipertrofia, você vai ficar menos eficiente. Outra, eu estou treinando força com um volume muito alto, eu vou ficar muito fadigado, minha perna vai ficar pesada, eu não vou conseguir entregar o treino de corrida. Né? Outro ponto, o seu organismo, o seu músculo não sabe que você está correndo, você está pedalando, você está fazendo força. Para ele não entende, hoje é força, então hoje é ciclismo, estou fazendo coisa diferente. Não, ele está contraindo actina e miosina ali, está produzindo tensão. Então, se eu faço um treino de força com um volume muito alto, depois coloco um volume muito alto na corrida, depois coloco um volume muito alto na força de novo, eu vou tendo um volume acumulado muito grande ao longo do tempo. E isso também pode aumentar a minha chance de ter lesão, porque eu estou com uma carga de treinamento muito alta, né? Então é um erro comum quando a gente vê em ciclista corredor, que assim, o cara começa a ter lesão, fala, você precisa fortalecer. Então vai para academia. Aí ele vai para academia fortalecer, cara, ele tá com a lesão porque ele estava com uma carga muito alta. Aí ele vai para academia, ele não diminui o volume na corrida e ele coloca um volume totalmente errado dentro da musculação. Ele está aumentando ainda mais a carga dele de treino. Não vai melhorar a lesão dele. Na verdade, pode ser até que piore o quadro, né? Então, todo mundo precisa de força? Precisa. Todo mundo precisa treinar a força, desde que seja da maneira correta, com alguém que entende do que está fazendo, sim. Senão, dá para trabalhar a força no específico. E eu até tenho, eu vou pedir mais o seu olhar e sua experiência prática, porque eu sei que não tem artigos batendo o pé firme nisso. Mas aí vem aquele questionamento, tá? Eu sei que preciso de força, vou treinar força, mas quanto de força eu preciso? Quanto de força precisa sempre é uma incógnita, né, cara? E aí é uma coisa que, quando eu vim para o hospital, assim, pela área de saúde também, sempre tem uma tabela de classificação, né? O que é bom, o que é ruim, né? Sim. E assim, o que que a gente coloca aqui? Eu preciso melhorar do que eu era. A gente não sabe qual que é o teto, mas eu preciso melhorar do que eu era, tá? Então, o que que a gente usa como parâmetro? Aumento percentual em relação ao seu estado prévio. Eu nunca coloco se eu estou bem, mal, né? Produzi, sei lá, levantei 100 quilos no agachamento. Isso é bom ou ruim?
Cara, não sei se isso é bom ou ruim, eu vou comparar com quem, né? Quem que é meu atleta de comparação? Pô, se eu for para populacional, talvez seja bom. Você pesa, sei lá, 60 quilos, faz pelo menos uma vez e meio o peso corporal, talvez seja bom. Mas para corrida, quanto que é bom ou ruim, né? Então a gente vai sempre tentar melhorar em relação ao que era antes. Então a gente coloca algumas margens aí, a gente faz alguns cálculos matemáticos, né? Que assim é em cima de mínima diferença detectável e em cima de coeficiente de variação. A gente vai tentando sempre melhorar em cima do coeficiente de variação daquele indivíduo, sabe? Perfeito, top. E assim, a pessoa entende, vou treinar força, então tem que botar 100 quilos no agachamento, 300 quilos, mas ela esquece do mais interessante seria a força relativa, né? Então, ela não consegue fazer, não vou para academia, não vou fazer força porque só vai funcionar se eu botar 80 quilos. Mas essa comparação tem que ser você com você mesmo ali, o seu peso, o seu nível de produção de força, para você poder estimar se você está conseguindo ter um trabalho efetivo, né? E aproveitando nisso, a força rápida que você mencionou, né? Essa manifestação de força, como é que a gente deve treiná-la, né? E até se você puder entrar também na introdução do que seria o VBT, por que ele veio integrar esse treinamento de força. Então, a força rápida é algo curioso também, que é simples, tá? Eu preciso ter intenção de velocidade na fase concêntrica do movimento. Esse é um dos principais fatores aí. Então, por exemplo, você vai para a academia, até hoje, quando eu vou treinar nessas academias maiores, eu estou fazendo um movimento, às vezes eu estou fazendo um movimento para força rápida mesmo, quero fazer um movimento mais rápido, e a recomendação que vem do professor que está lá é faz mais lento, né? Então aqui a gente nunca faz mais lento, a gente sempre faz o mais rápido possível. Só que nem sempre eu quero que o movimento seja visualmente rápido. Então o atleta vai tentar levantar o mais rápido possível, mas eu não quero que ele faça rápido o movimento. Só que eu não falo para ele fazer lento o movimento, eu aumento o peso. Porque se ele está levantando uma massa muito rápido, é porque está leve para ele naquele momento. E eu não quero naquele momento ter essa característica do treino. Eu quero trabalhar mais força máxima, então eu aumento o peso. Para quê? Para que a própria massa controle a velocidade do movimento. E aí uma coisa que é legal também, como que eu posso aumentar a minha força rápida fazendo exercícios isométricos de push, chama, né? Então, aí eu nem movimento tenho, e eu estou aumentando a minha taxa de desenvolvimento de força. Então eu vou empurrar uma parede, por exemplo, eu faço, prepara, vai, empurra. Aí o cara empurra 2 segundos, 1 segundo, mais rápido que ele pode, mais forte que ele pode. Aí ele descansa 1 segundo, empurra 1 segundo, descansa 1 segundo, empurra 1 segundo, descansa 1 segundo. Então nem movimento ele está tendo, mas ele está tendo intenção de aplicar força o mais rápido possível. Então eu trouxe esse contexto porque, para melhorar a minha força rápida, necessariamente eu não preciso ficar fazendo um movimento rápido. Eu preciso ter intenção de velocidade na fase concêntrica. E aí eu manipulo a velocidade da fase concêntrica mudando a característica do estímulo, que pode ser desde o isométrico até o com carga, sem carga, com peso corporal, até com uma carga moderada que o movimento vai ser rápido visualmente e até com muita carga onde o movimento vai ser lento visualmente, porque a massa está controlando a velocidade do movimento. Então eu preciso ter intenção de velocidade. Então, a primeira coisa que a gente faz com todo mundo aqui é ensinar a pessoa a aplicar força rápida na fase concêntrica do movimento. Esse é o principal ponto que a gente trabalha. E aí, dentro desse cenário, dessa ideia, né? Porque por que a gente usa o VBT? Porque a gente tem essa filosofia de trabalho por trás, que é uma fisiologia de treinamento de força baseada em adaptação do sistema neuromuscular. Então não tem nada de tecnologia. Se eu não tiver tecnologia nenhuma, é isso que você tem que fazer. Fazer uma força concêntrica na máxima intenção e velocidade. Mas aí eu tenho a tecnologia, né? Que é um sensor, um encoder, um acelerômetro, ou o próprio aplicativo do celular, que permite com que eu mensure a velocidade dessa fase concêntrica. Então agora eu sei qual a velocidade que o atleta está fazendo. E o VBT, ele não é novo, né? A relação velocidade e tensão da fibra muscular
ela foi descoberta por um cara chamado Haverhill em 1934, se eu não me engano. É o mesmo cara que descobriu até então o ácido lático, né? Hoje a gente sabe já dessas questões do ácido lático, mas até então era o ácido lático. A velocidade do ciclo alongamento e encurtamento ali, o cara descobriu que tinha séries elásticas em fibras musculares, tendão, e o cara descobriu a relação, a curva força-velocidade, né? Eu até brinco, falei, se esse cara não tivesse nascido, eu não teria emprego hoje, porque tudo que ele descobriu é o que eu faço hoje em dia, né? O cara era uma máquina. E aí isso vem lá na União Soviética, eles usavam muito também isso. Só que, pô, é difícil eu conseguir mensurar a velocidade sem tecnologia, com papel milimetrado ali, tentando ver qual a velocidade que o cara fazia o movimento. Filmando, né, sem tecnologia nenhuma. Aí, de repente, a tecnologia surgiu. Alguém que gostava de treinamento, que entendia treinamento neuromuscular do melhor nível e básico possível, falou, cara, agora eu consigo fazer isso, eu consigo voltar na raiz do treinamento físico. E aí o cara criou um sensor. E aí a gente saiu do que a gente tinha, que era o PBT, que é o treinamento baseado em percentual, né, o Percentage Based Training, que é o percentual de um RM, para o Velocity Based Training. Então agora que eu tenho tecnologia, eu vou começar a mensurar a velocidade de movimento. Então, o que quer dizer isso? Qual uma das vantagens? Uma delas, então, o que é o VBT, né? Para quem nunca ouviu. Eu coloco um sensor na barra, ou pode ser um encoder linear, ou um acelerômetro, ou filmo também. E aí eu sei qual a velocidade que o indivíduo fez a fase concêntrica do movimento. Então, se força é massa vezes aceleração, eu identifiquei, eu dei para o sensor qual foi a massa a ser levantada, ele sabe qual foi, quanto que acelerou, ele consegue saber qual a força que foi produzida, e daí vai derivar a potência, vai derivar outras coisas ali, né, da física. E então eu estou rastreando a velocidade com que ele faz o movimento. E aí o que começaram a ver, né? A minha capacidade de aplicação de força ela é voluntária. Então, tem dia que depende do meu estado de prontidão. Tem dia que eu estou bem, eu vou lá e consigo estourar. Bati o RP no agachamento. E tem dia que eu não consigo produzir força. Eu estou mais fadigado, eu não dormi direito, a carga de treino da semana está acumulada, eu estou vindo de um ciclo acumulado, minha capacidade de produzir força cai. Se eu usar o percentual de um RM feito no início da temporada, eu posso ter muitos erros na variação, na prescrição do treino. Só que o que acontece? A velocidade do movimento ela é muito reprodutível para um percentual da sua força máxima. Então, vou dar um exemplo aleatório, tá? Não é um número fixo, é aleatório. Até um dos erros do VBT é querer usar número fixo. Não existe número fixo, tá? Mas o Vini lá, quando ele faz o agachamento, ele vai fazer quando ele está a 80% da força máxima dele, ele está fazendo a 0,6 metros por segundo a fase concêntrica. No dia que você está descansado, eu vou colocar 100 quilos e você vai fazer a 0,75. Fala, pô, esse dia ele está bem. Então o que eu faço? Aumento o peso para você treinar 80% do seu máximo. No dia que você está com a carga acumulada, não está bem, o mesmo peso, mesmo 100 quilos, você não vai levantar mais a 0,6, você vai levantar a 0,5. Eu falei, esse dia ele tá descansando, ele não está cansado, não está conseguindo produzir força. Eu diminuo o peso para você trabalhar a 80% da intensidade. Então essa é uma das maneiras de usar o VBT. Pela velocidade do movimento, eu consigo ajustar o treinamento dia a dia. Uma outra vantagem muito legal é eu ter métrica para saber se meu treino está funcionando ou não em tempo real e fácil, né? Então, vamos lá. Se a gente começou um programa... Eu não quero usar o VBT, tá? Eu não vou usar o VBT no meu treino. Eu não quero levar meu encoder toda vez, eu nem tenho encoder. Eu fui lá na CRV e fiz uma avaliação com o meu atleta e estou treinando ele ali. E a cada uma semana, a cada um mês, eu vou lá de novo para avaliar o atleta. Então, pô, na avaliação inicial, eu levantava 60 quilos a 1 metro por segundo. Levantava 80 quilos a 0,6 metros por segundo. Depois de um mês, eu estou levantando a mesma carga absoluta, só que agora mais rápido. 60 quilos a 1,1 e 80 quilos a 0,7. Então, pô, se eu estou levantando a mesma massa
mais rápido, eu estou aplicando mais força, né? Então também é uma maneira de eu conseguir ter uma ideia de se eu estou melhorando a minha capacidade de aplicação de força muito mais fácil, sem a necessidade de fazer um teste de força máxima, por exemplo. Então eu não prejudico, eu não preciso dedicar uma sessão de treinamento só para fazer uma avaliação de força máxima. Ela está dentro do contexto do meu programa, né? E você falou muito do contexto da fadiga na aplicação desse tipo de treinamento, né? Um treinamento ou para hipertrofia ou um treinamento que de muito volume ele gera um estresse, né? É uma fadiga aguda e crônica muito maior do que um treino que tem uma intenção neuromuscular, né, de ser realizado, né? O pessoal pensa que, pô, vou fazer muita força, isso vai cansar mais, né? É até meio contraditório, né? Sim, sim, porque na verdade, olha que legal, a força e potência muscular você ganha com 20 a 30% do volume possível com uma determinada intensidade, tá? Então, vamos tentar traduzir. Se eu colocar um peso na barra e que eu consiga fazer 10 repetições, se eu fizer 3 repetições, eu já melhorei força muscular e potência. Eu não preciso fazer 10. Eu posso fazer 3, com máxima intenção de velocidade na fase concêntrica do movimento. Tem que botar vontade de fazer aquela tarefa. Eu melhoro minha parte neuromuscular. Então parece até maluquice, né? Você fala, cara, o cara vai pra academia, vai fazer 3 repetições e vai embora? Sim, é o que hoje a ciência traz como microdose de treinamento, é o que alguns outros artigos também já mostram, comparando uma repetição com 3 repetições, com 5 repetições, com 6 repetições. Não é que fazer menos repetições você vai ganhar mais do que fazer as 10. Você vai ganhar igual. Então, se eu fizer 10 repetições ou fizer 3 repetições, a minha força vai aumentar muito parecido. Não é que eu vou aumentar mais ou menos. Só que eu estou pensando num atleta. Se eu estiver pensando na minha mãe, faz 10. Você não faz nada o dia inteiro. Vai para academia e fica treinando, né? Ganha massa muscular, inclusive. Porque para ganhar massa muscular e hipertrofia, eu preciso dessa fadiga. Eu preciso chegar perto da falha. Para ganhar força, não. Agora, se eu estou pensando num atleta, num corredor, que amanhã ele está treinando comigo no final do dia, no outro dia de manhã ele tem que correr. Então ele tem que ganhar força, mas ele tem que estar descansado no outro dia para fazer o treino dele de corrida. Então, se eu estou querendo trabalhar a força com ele, trabalha com pouca fadiga, faz poucas repetições. E essa é uma outra vantagem também do treinamento baseado em velocidade, que eu consigo monitorar, ter uma ideia dessa fadiga pela queda de velocidade da sessão. Então, sua velocidade vai caindo a cada repetição que você faz. Quando você cai 5, 10% da velocidade, você já pode parar. Você está fazendo um treino que você está ganhando força com pouquíssima fadiga. Se eu quiser hipertrofia, eu preciso de 20, 30, 40% de queda de velocidade. Eu preciso ir mais longe. Mais força eu posso fazer muito menos. Então a gente vai meio que controlando o estresse da sessão de acordo com a queda de velocidade. E isso depende da fase que o cara tá. Não é sempre pouca fadiga. O cara não tem prova importante, ele não tem nada, deixa uma fadiguinha um pouco maior, não tem problema. O cara tá num ciclo na fase de polimento, trabalha só com pouca fadiga, máxima intenção de velocidade. E isso não é coisa nova, né? Como eu falei, tem um monte de artigo mostrando o efeito de... Pô, PPA funciona nessa linha, potencialização pós-ativação vem um pouco nessa linha, Priming Exercise vem um pouco nessa linha, agora a microdose de treinamento vem nessa linha. Então, pô, a ciência já mostra. Se eu quiser força e potência, não preciso ficar fazendo, né? Eu gosto de brincar assim, para atleta de endurance não existe leg day. Se o cara foi pra academia e saiu cansado, só, nossa, tô com a perna moída, foi um treinão. Cara, se você é corredor e ciclista e o seu objetivo era a corrida e o ciclismo, não sei se o treino foi certo, né? Poderia falar que você não fez o treino mais produtivo para você. Agora você corre, pedala pra saúde, né? Pô, quer ir pra praia também, ficar bonito, trincadinho, aí também não tem problema nenhum, né? Aí é o treino fitness, né? Aí Escolhas, né? é vida é escolha. E agora, de forma prática, para quem não tem o acelerômetro, você até comentou nessa questão da intenção. Como é que você costuma orientar para as pessoas que, pô, legal, achei interessante, quero começar a aplicar para eu ter o máximo de ganho possível com o mínimo de estresse, né, residual possível?
que é o melhor cenário. Para a gente que faz o endurance, a gente está querendo treinar o máximo possível. A gente quer passar mais tempo correndo, quer passar mais tempo pedalando. Então, mas também não posso deixar de ir para a musculação, para o cenário onde eu tenho para treinar força. E como eu posso, de certa forma, monitorar essa questão do movimento, a questão da velocidade, a questão da intenção de força, sempre eu preciso pensar, ter de fato uma intenção daquele movimento, né? E como é que você costuma lidar dessa forma didática para a pessoa? E pode usar exemplos também de blocos de treino, acho que fica bem legal também, obviamente. Então, ó, primeiro, o que a gente olha é a seleção de exercício, tá? Então, vamos entender o que vai ser transferido, né? Então, a primeira coisa que eu gosto de falar, assim, que é exagerado, mas gosto de trazer, que é justamente para a galera mudar o raciocínio, né? Não existe treino de força específico quando eu falo em corrida e ciclismo. O treino de força específico para corrida e ciclismo seria fazer força em cima da bike ou correr na ladeira, dar tiro. Isso é treino específico de força. O que eu tenho é um treino complementar. Então, quando eu estou na academia, eu tenho que pensar em um treino que transpira de uma maneira eficiente para a corrida. Então, o treino de força sempre é complementar. Então, vamos escolher exercícios, né? O que a gente pensa em transferência? A força eu ganho no ângulo de aplicação de força treinar. Então, qual o ângulo de aplicação de força do ciclista e da corrida no joelho? Ele não precisa fazer um agachamento completo. Ele não pode fazer? Até pode, de novo, dependendo da fase que eu tô, pode, deve, para melhorar a mobilidade, melhorar um monte de coisa. Mas ele não precisa, se eu estiver falando bem na transferência ali para rendimento. Ele vai fazer um meio agachamento ou até menos do que isso. Quando ele faz um movimento com amplitude menor, eu consigo aumentar a massa. Então eu consigo melhorar para ele a aplicação de força em ângulos mais próximos do que ele usa na atividade. Então essa é uma das primeiras coisas. Analise ângulo de aplicação de força. Depois, que tipo de exercício que a gente tem que fazer? E aí vale a pena trazer um outro ponto que eu gosto também de bater, a complexidade. A gente tem que lembrar, quanto mais complexo é o exercício, menor a minha capacidade de aplicação de força. Então tem uma linha também legal, que a gente usa também, que é treinamento baseado em sistemas complexos, gerar perturbação para gerar, né, ativação muscular. É legal, tem o seu momento, mas eu tenho que lembrar que sempre que eu colocar a complexidade, diminui a minha capacidade de colocar força, tá? Então, vai ter que organizar isso para que eu tenha alguns momentos que eu tenha complexidade e outros momentos eu tenho que ir para o básico. Então, o que funciona de verdade é o básico. É agachamento, fundo, búlgaro, e eu preciso trabalhar posterior. Eu preciso trabalhar posterior em exercícios mais específicos. Então, eu preciso de um stiff, de um Romanian deadlift, até um hip thrust, se você quiser, dá para fazer. Tá, mas eu preciso trabalhar esse posterior também para complementar. O agachamento só em ângulo curto não vai dar conta de trabalhar o posterior também. Então, uma série clássica. O cara faz um agachamento com algum exercício que empurra. Aí ele faz um stiff com algum exercício que puxa, ele treinou força. E o que você fez durante os outros 40 minutos de sessão? Porque isso aqui eu fiz em 20 minutos. Aí eu trabalhei a ativação, complexidade de movimento, complexo propulsor, complexo posterolateral. Trabalhei o que ele está precisando de acordo com a individualidade dele. Né? Coloquei complexidade se eu quiser, e quando ele chegou aqui eu coloquei o que ele precisava de básico. Eu não tenho VBT, eu não tenho nada. O que eu sei? Eu sei que se ele fizer pouca repetição, ele ganha força com pouca fadiga. Então ele não vai fazer série de 8, 10, 12, 15, ele não vai. Ele vai fazer séries de 4 a 6 repetições no máximo. Eu vou colocar o peso ali na barra e ele vai subir na maior intenção de velocidade possível. Então eu vou colocar o peso e vou falar, sobe rápido. Sobe rápido. Sempre vou dar o estímulo para ele, sobe rápido. Se eu quiser, se eu estiver numa fase do meu bloco em que eu estou trabalhando mais a tal da potência, eu ponho uma carga menor e vai ser visualmente rápido. Ou até com o peso corporal só dele. Se eu estiver numa fase em que eu estou aqui na CIV, a gente chama de acumulação, quando eu estou ganhando força máxima, eu vou botar muito peso, vou falar para ele subir rápido, ele não vai conseguir, porque está pesado. Mas sem aparelho nenhum. Eu só falei para ele, vamos fazer 4 repetições, 3 séries de 4 repetições de agachamento, sobe na maior intenção de velocidade possível. Então é isso. Vou gerar pouca fadiga e trabalhar esse aspecto neuromuscular com ele, eu não vou errar. O cara vai sair de lá falando, mas eu nem treinei. Mas aí é bom por causa do quê? Do monitoramento do treino, né? Porque aí eu tenho monitorando
E é um negócio impressionante, assim, porque se ele não está acostumado a treinar assim, em 3 semanas ele aumenta 15, 20% o salto vertical. E aí os caras falam para mim, pô, eu mostro para ele os dados, né? Você melhorou força, melhorou salto vertical. Ele fala, pô, eu melhorei muito, né? E aí eu gosto de brincar, falo, você não melhorou, você ficou menos pior. Você aprendeu a usar o que você tinha de força. Eu não te ensinei nada, eu não sou o melhor treinador do mundo. Você aprendeu, é aprendizagem motor. Eu peguei o que você tinha e te ensinei a fazer isso rápido. Agora seu ganho vai ser mais marginal. Agora nós vamos começar a treinar de verdade, né? Porque agora você aprendeu a fazer força. Então todo mundo, quando entra também numa fase chamada de aquisição. Então a gente começa assim, né? Nosso modelo começa com aquisição, onde eu ensino a aplicar força rapidamente, ou intenção de velocidade. Depois que ele está bem estável nisso, aí eu passo para uma fase de acumulação, onde eu vou trabalhar em força máxima. Depois eu passo numa fase de transformação, onde eu trabalho força máxima e força rápida. E depois eu trabalho numa fase de realização, que é quando ele tem uma competição, que aí eu trabalho só em cima de carga ótima de potência, que seria a fase de polimento ali, para ele ir para a modalidade principal dele. Então a gente vai organizando esses blocos de acordo com o calendário competitivo desse atleta, né? Perfeito. E modelo russo, né, de periodização. E é muito conhecimento. Para quem assistir isso aí vai ficar louco de tanta informação. E você falou também que não tem padrões de velocidade ou não costuma a usar tabelas para padronizar o que é bom, o que é ruim, ou quanto é aquele percentual, ou quanto de velocidade aquele atleta tem que realizar. E eu já ouvi você falar sobre a relação do perfil de potência do atleta, o perfil de velocidade do atleta. Como é feita essa análise, ou como a gente consegue descobrir qual é o perfil desse atleta? Vai ser legal. O que é o perfil força-velocidade, né? Então eu parto da ideia, né? Da ideia não, já é bem mostrado que eu tenho uma relação inversamente proporcional entre a necessidade de aplicação de força e a velocidade. Toda vez que eu aumento o peso, eu tenho que fazer mais força para deslocar essa massa, só que a massa vai ser deslocada de uma maneira mais lenta. Então, fiz mais força, a velocidade cai. Fiz mais força, a velocidade cai. E isso dá uma reta com uma razão, um R muito alto, né? Que o R é o nível de associação entre uma variável e outra. Elas são muito associadas, mais do que 0,9. Uma associação perfeita seria 1. Essa é de 0,9. Então, é bem associado mesmo. Então, se eu tenho uma reta, com 2 pontos, eu consigo traçar esse perfil. O problema é que se eu fizer 2 pontos pertinho, eu erro muito. Então, eu tenho que ter 2 pontos distantes. Né? Então, se eu colocar uma carga muito alta e uma carga muito baixa, eu consigo ter 2 pontos distantes, eu traço uma reta, eu tenho todo o perfil força-velocidade desse atleta. Normalmente, a gente faz uma progressão. Eu coloco só a barra, depois aumento 10 quilos de cada lado, 20 quilos de cada lado, 40 quilos, eu faço umas 4, 5 cargas, e aí eu tenho mais pontos. E aí eu traço uma reta, e aí eu vou ter esse meu perfil força-velocidade. Em cima disso, eu vou prescrever o treino com ele de acordo com as fases do que seria próximo ao máximo dele de aplicação de força. Né? Então eu extrapolo essa reta para onde ela cruza a força, que é o que a gente chama de F0. E extrapolo essa reta para onde ela cruza a velocidade, que eu chamo de V0. Então é um treino baseado em dados, né? meio nerd, meio matemático, mas é simples para fazer. A gente faz um Excel básico, uma retinha ali, e em cima disso eu vou calculando. Esse é o perfil força-velocidade. O interessante é que eu posso ter a mesma força máxima do que você, mas eu posso ter um perfil força-velocidade diferente. Então, qual que é a ideia? Se a gente olhar força mesmo, esquece a ideia do que a gente aprendeu de um RM, que seria a sua força máxima. Não, não é a sua força máxima. Um RM é o peso máximo que você consegue levantar em uma repetição. Né? A sua força máxima, eu tenho uma força máxima para cada carga, cada resistência. Então, se eu fizer só com a barra de 20 quilos, como eu treino, vou assumir que eu estou muito acostumado a treinar potência muscular, velocidade, intenção, fui atleta de alto rendimento. E aí eu estou comparando com alguém, vou pôr você na brincadeira, que treinou hipertrofia a vida inteira. E aí você sempre fez lento. Se eu colocar uma barra de 20 quilos, eu vou conseguir aplicar força contra os 20 quilos muito melhor do que você. Então a minha força máxima contra uma resistência de 20 quilos é muito maior do que a sua. Só que se eu colocar 100 quilos, você treinou pesado a vida inteira, e eu não.
Então, contra 100 quilos, a sua força máxima vai ser muito maior do que a minha. Então, você tem um perfil força-velocidade diferente do meu. Então, cada atleta tem um perfil força-velocidade. Então, a gente tem que avaliar o perfil de cada atleta. Eu não posso pegar um artigo, aí é o erro que tem no VBT. Tá? Não dá para pegar um artigo, toda vez que eu pegar um artigo, pegar o perfil força-velocidade daquela amostra, pegar a equação que foi gerada no artigo para aplicar para todo mundo, eu vou errar para todo mundo. A ideia de ter o VBT é individualizar. Eu tenho que ter de atleta para atleta. Então, tem estudos mostrando quando eu uso fórmula da média e quando eu uso a fórmula de cada atleta, eu acerto muito mais usando a fórmula de cada atleta do que a média. Então, a ideia é individualizar. Então, toda vez que você observar na internet, no Instagram, alguma foto daquela do perfil força-velocidade, falando o agachamento a 0,7 é 70%, qual exercício que é a 0,7, qual exercício, né? Então põe LPO, põe não sei o que, os caras gostam de fazer figurinha, tudo quanto é jeito, pega e deleta essa figura do seu perfil ali, porque não é a realidade. A realidade é eu tenho que fazer o perfil força-velocidade para cada atleta. E aí você fala, pô, mas isso é maluquice, é para cada atleta e para cada exercício. Você fala, pô, mas isso é maluquice, porque eu vou perder um tempo absurdo fazendo isso. Não, é muito fácil. No treino você consegue pegar isso. Então o cara chegou na academia hoje para treinar comigo, eu pedi para ele aquecer com 5 quilos de cada lado. Já peguei uma velocidade. Aí eu aumentei mais 10 quilos de cada lado, já peguei outra velocidade. Pus uma carga próxima ao treino, pedi mais 2 repetições. Já tenho 3 velocidades. Botei a carga de treino, eu tenho o perfil força-velocidade dele no aquecimento. Eu não precisei parar um treino nada. E é todo exercício que você faz isso? Não, eu faço nos exercícios principais. Né? Não tem por que eu fazer perfil força-velocidade no supino do cara que é maratonista. Pouco me importa monitorar o supino dele. Então, qual é a ideia que eu uso no supino? Pouca fadiga, intenção de velocidade e vai pela percepção. Vai pelo tradicional. No agachamento, que é algo que me importa diretamente, eu faço monitorado. Então, eu tenho quais exercícios são os exercícios-chave para a modalidade que está em questão. E a gente monitora isso. É um teste incremental, né? Como se fosse um teste incremental, só que na musculação, né? No treino de força. Achei muito interessante. E também dá uma dado, né? Se aquele, ele precisa melhorar a manifestação de força absoluta, né? Máxima ou a velocidade, né? Então você já pode atuar exatamente no que aquele atleta precisa, né? Para desenvolver a mesma magnitude que é a potência no final, né? Como você explicou já anteriormente, tem a sua manifestação. E o que a gente está tentando entender, mas ainda batendo um pouco de cabeça, é assim, se existe um perfil força-velocidade para cada modalidade. Né? Então a gente analisou, por exemplo, a elite do mountain bike. Aí a gente viu qual era o perfil força-velocidade da elite e qual o perfil força-velocidade dos amadores. Aí a gente analisa corredores de alto rendimento e tenta entender qual o perfil força-velocidade dos corredores de alto rendimento. Então a gente está tentando entender se existe um perfil de acordo com a modalidade. Então, por exemplo, sei lá, um maratonista, ele precisaria ter um perfil força-velocidade onde ele é mais eficaz na aplicação de força contra cargas baixas. Enquanto um atleta de 5.000, 5 km, ele precisaria ter um perfil força-velocidade com peso mais alto, entendeu? De acordo com a característica da modalidade, a gente está tentando entender o perfil força-velocidade, mas a gente está chegando em conclusão nenhuma. Inclusive, isso que eu estou falando agora são hipóteses não testadas, né? A gente está batendo cabeça em relação a isso, porque aí seria lindo, né? Eu peguei você que quer correr 5 km, eu sei que você precisa aplicar característica de força de um determinado modelo. Eu vou lá e treino a força com você naquele modelo, mudo sua característica de aplicação de força e melhora seu desempenho. Seria uma solução simples, que alguns prometem por aí, para resolver problema, mas não é bem assim, porque às vezes eu faço isso com você, você melhora os seus testes específicos. E às vezes eu faço a mesma coisa com outro corredor e ele piora os testes específicos dele, né? Só que a vantagem qual que é? Eu tenho métrica, né? Eu consigo mudar, eu consigo tomar a decisão. Então, se o Vinícius está melhorando, eu continuo. Se ele está piorando, eu mudo a característica do treino e vou vendo qual treino que ele melhora mais. E aí, em cima disso, a gente continua o trabalho. Incrível.
E aí chega próximo de uma fórmula ideal, né? Que é o que todo mundo busca hoje em dia, né? Um protocolo. Todo mundo quer o E protocolo, né? eu acho que até, eu acho que, assim, é meu olhar, né? Eu não tô tão afiado assim na ciência a ponto de estar muito próximo desses dados ou de atletas, mas eu acho que vai ser muito difícil porque a própria população, né, que Master Elite, eles têm uma certa dificuldade até de aprendizagem motora para realizar os exercícios de musculação, né? Então, isso atrapalha muito, né? Então, acaba que tem aquele viés, né? Ah, ele vai melhorar porque ele treina pouco ou era destreinado, né? Como as pessoas saudáveis não treinam muito endurance e melhoram com qualquer coisa. Então, é, mas se descobrir, eu Né? acho que vai ser muito interessante. É, vai ser legal se um dia chegar nisso, né? Mas é o que você falou também. E uma coisa legal é que isso é uma vantagem pra gente também, né? Porque como que eu disse, por exemplo, você é um cara de endurance que não gosta de treinar força, né? Então, ele é muito ruim no movimento. Ele é muito ruim na aplicação de força. Então, só de eu ensinar ele a fazer o movimento mais rápido, mais consistente, ele já vai ter ele vai ter um ganho de força dele na taxa de desenvolvimento de força bem grande. E ele já começa a ter resultado só de aprender a fazer o movimento, sabe? Então, isso é uma coisa legal também quando a gente vai para o VBT e aplicação na realidade. Velocity loss, queda de velocidade. Cara, eu uso com poucos. Porque aquele gráfico do artigo sai com só quem está muito acostumado a treinar potência. Então é algo que o cara que não está acostumado parece um eletrocardiograma. Uma hora ele faz rápido, uma hora ele faz lento, uma hora ele faz rápido, uma hora ele faz lento. Então eu preciso ensinar ele a fazer rápido com consistência. Se eu conseguir fazer ele ensinar a fazer rápido com consistência, ele já melhora a economia de movimento dele, força, velocidade, porque ele já foi consistente em aspectos neuromusculares. Isso já causa ganhos para eles absurdos. Então é bem legal. E até para finalizar e pegar esse gancho, então eu senti que o movimento está ficando mais lento, eu já posso interromper ali para poder não ter essa interferência negativa. E aí, para fechar com chave de ouro, eu até te perguntar, como você já explicou muito bem, esse treino vai ter uma interferência para o atleta, então? Vai ter uma interferência positiva no caso, né? Ele vai conseguir melhorar o desempenho dele na corrida. Toda vez que eu gerar muita fadiga num treino, eu vou prejudicar o outro. Então é isso que a gente tem que sempre ter na cabeça. Lembrando o que é o específico do cara, né? Então, de novo. E aí a transferência pode ser positiva, pode ser negativa. A interferência pode ser positiva, pode ser negativa, né? Então eu tenho que, quando ele está comigo na musculação, fazer com que ele melhore as outras atividades que não estão sendo treinadas. Se eu colocar muita fadiga, ele piora. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, né? E aí, de novo, cara, aí a gente falou do treino de força lá no começo, falou de VBT, falou de agachamento, mas se o cara tem um nível de força muito baixo e ele quer fazer pilates, faça pilates. Mas faça pilates na ideia de melhorar a sua capacidade de aplicação de força com pouca fadiga. Ele quer fazer crossfit, aí fica um pouco mais difícil porque o crossfit tem muita fadiga, né? Mas faça capacidade de aplicação de força com pouca fadiga. Quer fazer LPO, quer fazer... O que ele vai fazer, pouco importa se ele conseguir melhorar a capacidade de aplicação de força com pouca fadiga. Perfeito. Verso, eu queria te agradecer aí pela troca. Foi muito bom aí ter essa alusão para a galera. Eu acho que ela entender que o treinamento de força só gera benefícios, tanto neural, porque tanto que é um treinamento neuromuscular, né? Ela conseguir gerar tensão ali, ela educar o físico, não o físico externo, mas a física, ensinar o corpo a gerar movimento e vencer a física externa, né? A gravidade, conseguir expressar força, né? Que tem aquele vídeo, a máxima da mãe que vê a criança sendo atropelada embaixo do carro, a mãe vai lá e levanta o carro, né, sabe? Realmente você conseguir gerar o máximo da força que você tem. Então, eu queria te agradecer pela aula, pela troca, pela conversa. Acho que muito claro, assim, como é importante a pessoa conseguir produzir a força que ela tem e aumentar o máximo possível para que ela consiga produzir cada vez melhor essa força, né? É isso aí. Aprender a aplicar força rápida para usar o que a gente tem ali, né? Às vezes não precisa nem ganhar, só usar direito. É verdade. E então, obrigado.
Depois eu vou estar, essa live vai estar salvo, vou editar e vou botar lá no YouTube, que eu tenho feito uma parte justamente com todas as pessoas que eu tenho feito e a galera que puder assistir depois, fica lá à vontade no YouTube. E te agradecer mais uma vez aí pela participação e pela aula, viu? Muito obrigado, Valeu. espero que você tenha gostado aí da conversa também. Eu que agradeço o convite, parabéns pelo trabalho aí, sucesso. Obrigado. Valeu, abração. Tchau, tchau.